Em algum momento da aula, a professora estava explicando para eles que precisava de algum deles para fazer uma peça na escola que era sobre a Páscoa. Felipe levantou a mão e disse que queria ser Jesus. Seus colegas de classe começaram a rir e duvidar dele pelo fato dele ser negro, e ele ficou confuso com isso. E ele insistiu, perguntando por que ele não poderia ser Jesus. A professora, constrangida, entre aspas, não respondeu no momento. Felipe foi para casa com essa dúvida, se perguntando por que não poderia ser Jesus. Ele não entendia que ali ele estava sofrendo um ato de racismo. Em um momento que estavam todos os professores juntos, o professor de matemática disse para a professora deixar o menino ser o que ele quiser e que mal havia nisso dele ser Jesus. Perguntaram isso para a professora. Alguém soltou uma risada e perguntou: um Jesus negro? O professor de matemática perguntou por que não. E perguntaram para a professora se havia outro candidato para o papel. Ela sacudiu a cabeça falando que não, ninguém tinha se oferecido, e eles falaram então para deixar o menino ser Jesus. Na escola e pela vizinhança, pessoas se perguntavam onde ia ser um Jesus negro, perguntavam se a escola ia deixar isso. Outros não acreditavam. Também ofereceram um menino loirinho da 5ª série que ficaria melhor como Jesus pelo fato dele ser branco. Felipe não entendia muito bem porque não poderia ser Jesus. Ele ficava se perguntando sobre isso. A professora não havia dito que ele poderia ser e nem disse que ele não poderia ser. Teve um momento que ele foi perguntar para sua mãe por que ele não poderia ser Jesus. E sua mãe disse que, claro que ele poderia ser Jesus. O seu pai saiu de trás do jornal perguntando se ele não gostava do seu nome. Dele era assim, desligado. Felipe teve que explicar tudo para ele. E seu pai disse que, claro que ele poderia ser Jesus. E ele se perguntou: será tão claro? Por que a professora continuava deixando-o sem resposta? Felipe tinha uma certa insegurança pelo fato de não poder atuar como Jesus na peça. Ele ficava se perguntando como iria tirar aquela insegurança do coração. Felipe acabou indo para a igreja para ficar lá e apreciar como Jesus era, vendo que ele era branco, e se perguntava: Jesus era branco? Em um momento o padre chegou do lado dele e sentou. E perguntou a ele: veio rezar? Felipe sacudiu a cabeça fazendo que não. Ele respondeu: vim ver Jesus. E o padre sentou ao seu lado e disse que aquilo era bom, e perguntou se poderia saber o porquê. Ele explicou toda a história para o padre e perguntou: por que eu não posso ser Jesus? O padre sacudiu os ombros e respondeu: não vejo por que não possa. Felipe perguntou: Jesus era branco, padre? E o padre respondeu: ninguém sabe, meu filho. E Felipe apontou para o quadro e falou: mas ali ele é branco. Aí o padre respondeu para ele: na verdade, ele é branco porque os artistas que pintou o quadro também era branco e acreditava que Jesus era branco. E por isso o fez a sua semelhança. Para ser sincero, ninguém sabe como era realmente Jesus, nem mesmo qual era a sua cor. Felipe acabou sendo Jesus mesmo. Ele deu a vida no papel, ficou noites sem dormir, ensaiando a fala, repetindo e repetindo. E no dia da peça, Felipe se saiu bem, mesmo ele errando algumas falas, confundindo Pedro com Paulo, deixando a barba escorregar e quase caindo. Ele se saiu bem na peça e a peça foi um sucesso, todo mundo gostou.